Bom dia, povo de Deus, bom dia. Bom dia, mais uma live do The Woods no ar. Mais uma live do movimento The Woods, um lugar de encontro com Deus, de encontro consigo, de encontro com o próximo. E vamos chegando, vamos convidando todo mundo, as amigas, convidando todo mundo para participar com a gente da live de hoje. A gente vai falar de mais um gomo do fruto do Espírito. E olha, Hugo, boa tarde, querido, boa tarde. Você tá aí, né, na Europa. Acredito que você tá na França, né? E aí já é boa tarde. Adri, bom dia, Denise, bom dia, Luana, tá sempre aqui com a gente também, né, Lu? Saudade de você. Gente, Letícia, bom dia. Viviane. Gente, que bênção. Dani. A Maiana também entrou. Ai, eu fico tão feliz de rever vocês, gente. Isso mesmo, o Hugo tá falando aí na França. Pra quem não lembra, gente, o Hugo tocou o teclado comigo antes do Dani. Era o Hugo. Era do nosso time. E hoje vive lá na França. Gente, bom dia, bom dia. A Letícia tá. Bom dia, amada. Gente, esses 2 últimos dias. Deu um pigarro aqui. Esses 2 últimos dias eu não pude participar da live do The Woods, né? A gente tá conversando sobre o fruto do Espírito. Eu tive muito envolvida num acampamento de composição. Eu acredito que vocês puderam acompanhar um pouco pelos stories, né? Um pouquinho do que eu compartilhei. Foi incrível, depois eu posso fazer uma live só sobre essa experiência. E graças a Deus pela Pri, que esteve aqui segurando tudo, né? Com vocês. Coisa linda, coisa linda. E ela esteve aqui falando, né? Falando sobre, ainda sobre o amor. A gente conversou muito sobre esse gomo do Espírito, que é o amor. É claro que não tem nem como esgotar esse assunto, mas a gente se dedicou 2 dias, né? Então a Pri ficou um dia falando aí sobre o amor, sobre o amar a si mesmo, porque só há como amar o próximo se eu amar a mim mesmo, né? Como diz a palavra, Jesus nos ensinou. Então depois você assiste, gente, assiste a live, tá tudo aqui, tá tudo nos nossos, todas as lives nos nossos Reels. E hoje já vou chamando a Pri, porque a gente vai falar sobre o do fruto do Espírito e esperar aqui a Pri entrar. Enquanto isso, vocês vão encaminhando a live. Olha ela chegando. Bom dia, tudo Linda. bom? Que bom de volta! Bom dia, gente! Como Meu que Deus. vocês estão? Tudo bem? Que alegria! Ontem senti falta, tava vendo você contando aí porque que a gente não conseguiu aqui ontem e a gente sente mal falta quando a gente não consegue vir ali, fica ali até alguns momentos, né, amiga? Nossa, ai, a gente queria estar lá e fica tentando fazer dar certo. Mas a gente sabe que Deus está cuidando de tudo, não é verdade? E hoje nós temos um tema maravilhoso sobre a alegria. Uau, que incrível, que Isso. poderoso. Tava com saudade de você, minha amiga. Ai, meu Deus do céu. E é porque a gente se viu na segunda, não foi? Segunda-feira. Foi. Gente, mas assim, a gente a Deus pela tecnologia que a gente se fala o tempo todo. Eu acho que eu tô mais falando com a Pri do que falando com meu marido. Isso dá um ciúminho, né? Mas eles E, estão, né, os nossos maridos ficam felizes de nos ver envolvidas com a obra de Deus, envolvida. Oh, oi, gente! Olha ali, Pris! Cris! Bom dia! Quando a gente Bom dia! faz o piso,
tem tem que se fazer É, presente. verdade. Amanhã, segunda-feira. Se a gente terminar a alegria hoje, né? Verdade. Então, um novo momento. Mas, como eu estava dizendo, os nossos maridos amam, né? A gente unidas em propósito, unidas em abençoar vidas, mulheres, homens também que acabam sendo tocados, né? A gente tem na live aqui sempre a presença de homens muito queridos e eles são sim sempre muito bem-vindos. E ontem, depois que eu saí do acampamento de composição, eu fui fazer uma visita técnica, né? Para quem nos acompanha aqui de perto sabe que nós estamos nos preparando para algo muito grandioso, muito. É pequeno, mas é grandioso. É pequeno, mas é potente, é de uma força absurda. E a gente foi visitar, né, esse lugar onde nós temos sonhado realizar esse momento. E meu marido ficou tão empolgado, né? Ele também conheceu todos os espaços, conheceu o proprietário ali. E a gente foi caminhando por aquele lugar e ele falou: Uau, isso aqui é muito lindo, né? Ficou vibrando. Então, é, é muito bom. Acho que de uma forma, de um modo geral, para toda a família, é muito bom quando os membros da família estão envolvidos, né, numa causa, numa coisa nova. Por isso que a gente já quer liberar sobre cada um de vocês aqui coisas novas, os sonhos de Deus, esse entusiasmo, essa alegria que tem muito a ver com algo que nós vamos começar a falar aqui. A gente sabe que o mundo tem as suas formas de promover a alegria, né? Mas a alegria não é fabricada. Não tem como fabricar alegria. Já toma essa aí, né? Não tem como fabricar alegria. Alegria é um produto que eu vou ali. Não existe isso, gente. Então o mundo tem as formas de vender alegria e muitas pessoas acham que estão comprando alegria. Muitas pessoas pensam que vão encontrar alegria no sexo desenfreado, que vão encontrar alegria no amor de um homem, no amor de uma mulher, né? Muitos acham que na balada de quinta-noite, na balada de sexta-noite vão encontrar, vão comprar alegria, né? Ai, se eu comprar uma roupa nova, então eu vou comprar alegria. Mas a alegria não se compra. A alegria nasce dentro da gente. Porque a alegria é o fruto do Espírito. Então, É. já vai aí, ó, já vai observando, né? Se você tem realmente atrelado a sua alegria às coisas que você tem, às pessoas que você acha que possui, né? Por que que tantas pessoas oscilam? Por que que tantas pessoas estão alegres um dia e no outro não estão? Né? Por que que tantas pessoas um dia estão eufóricas e no outro estão tão abatidas? Porque elas estão comprando a alegria que o mundo dá, né? E a alegria que o mundo dá é passageira. Ela é como se fosse um anestésico. É como se fosse um anestésico. Olha só, eu sou cantora, né? A boa parte aqui de vocês sabe que eu sou cantora. E certa vez eu estive muito mal da minha voz. Então, eu fui buscar um tratamento com a melhor profissional do Brasil, uma das melhores, que é a doutora Janaína Pimenta, que é fono direta, pessoal da Ivete Sangalo e de tantos outros músicos, né, seculares. E ela, logo no começo, me falou as coisas que eu tinha que evitar ao máximo. E uma das coisas foi essa coisa dos produtos anestésicos, aquele própolis fabricado que dá aquela sensação de bem-estar. Qualquer outro borrifador que eu jogue ali na prega vocal em que me dá uma sensação de bem-estar, né? Mas aquilo só me dá a sensação. Se eu faço uso desses anestésicos, né, desses paliativos, eu vou desgastar ainda mais a minha voz e quando o efeito passar, eu estarei pior do que antes. Então, isso tem acontecido com
boa parte da humanidade, né? Boa parte da humanidade tem usado, tem feito uso de paliativos, tem feito uso de coisas que parece que estão dando uma alegria à gente, mas quando a droga passa, quando o sexo passa, quando o amigo tão querido vai embora, sabe, qualquer outra fonte de alegria que você acha que é fonte de alegria, vai embora ou é retirada de sua vida por alguma circunstância, aí o seu estado é pior que o primeiro. Então a gente está aqui hoje para começar essa jornada, né? Falar com você sobre a alegria verdadeira, sobre a alegria plena, a alegria que não vai embora, a alegria que não se compra, mas uma alegria que, sabe, ela não acaba, porque o que a gente compra acaba, né? Se desgasta. Mas a alegria verdadeira que nasce, que é fruto do Espírito em nossa vida, ela está em todo momento com a gente, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Eu queria que você lesse com a gente o verso bíblico que está nos Salmos. Salmos 4, o verso 7. Eu quero ler alguns versículos com você sobre a alegria bíblica. A alegria bíblica. O que que a palavra de Deus, né, nos fala sobre a alegria. Então, Salmos, o 4, verso 7, tá? Ah, deixa eu batizar aqui nossa live. Oh, e aí você, gente, cadê o povo? Chama aí, manda essa live para todo mundo vir, para todo mundo aprender nessa manhã sobre alegria. Chama o pessoal tá dormindo. A alegria. Então vamos lá ler os Salmos 4, o verso 7. Deixa eu fixar aqui. Fixando o comentário. Pronto. Diz assim, né? A palavra em Salmos 4, verso 7. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Lê de novo, né? Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Quantas pessoas que a gente conhece que têm posses, têm fama, redes sociais com milhares de seguidores e que dão cabo à vida, e não tem alegria, que é só uma capa, que é só um personagem, né? Tá aqui na internet só interpretando um personagem. Davi está dizendo que na presença do Senhor ele encontrou a alegria que é maior do que aqueles que têm tudo, têm fartura de trigo, de vinho, né? Dizem ter alegria, dizem ter alimento, mas Davi está dizendo, em ti, Senhor, eu encontrei uma alegria muito maior do que a daqueles, né, que dizem ter alegria. E outro texto bíblico também que nós preparamos está em Jeremias. Jeremias, capítulo 15, verso 16. Jeremias 15, 16, né? Está escrito: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. A gente está falando de fruto, gente. Então, come hoje da alegria do Senhor. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Ah, Elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertence a ti, Senhor dos exércitos. Ai, gente, que coisa linda, que coisa linda, que coisa preciosa, não é? Jeremias está nos ensinando que a alegria, né, o encheu. Ele desfrutou disso, ele se deliciou com a alegria e o júbilo que vem do Senhor dos Exércitos, quando o quê? Não quando ele comprou uma propriedade, não quando a casa própria, houve a possibilidade da casa própria, não quando ele fez a primeira viagem de avião, a primeira viagem internacional. Ele diz que quando ele encontrou as palavras do Senhor e quando ele comeu as palavras do Senhor, ele foi cheio da alegria e de júbilo. Meu Deus do céu. E ainda, né, eu quero colocar aqui para vocês
né, o verso 4 não, há uma referência que outra que está em Provérbios, no capítulo 15, 13. Provérbios 15, 13. Não é? Aqui um conselho de Salomão para nós, que diz, Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Né? Então, quem sabe você, já vou aqui passar para a Pri, para ela continuar compartilhando o que o Espírito Santo falou com ela sobre a alegria e o que ela quer derramar sobre nós. Quem sabe você não tem conseguido dizer como salmista, dizer como Jeremias, de que o seu coração está cheio de alegria, que você tem comido da palavra do Senhor e vivido essa realidade. Né? Quem sabe o seu coração está angustiado e isso acaba oprimindo o seu espírito. A nossa oração é que por toda essa live, enquanto a gente fala, né, enquanto a gente estiver conversando, que o Espírito Santo de Deus flua aqui, que quebre as barreiras da internet e você seja cheio da alegria do Senhor. Não se culpe. Não se culpe se você está aqui ouvindo palavras sobre alegria, o salmista dizendo que tem muita alegria, Jeremias dizendo que tem alegria e júbilo, e você, sendo um cristão, você já conhecendo a palavra, poder dizer, Ana, eu não consigo viver essa alegria, né? Então não se culpe, porque na vida do cristão, né, a gente passa por momentos muito difíceis onde o nosso espírito fica oprimido, onde o nosso coração fica angustiado, né? Quando nós olhamos para a vida de grandes homens de Deus, instrumentos. O que falar de Elias, o profeta Elias, que se abateu quando foi ameaçado por Jezabel, depois de uma grande vitória, né? Como cantava, que a gente pode dizer, ainda canta a nossa querida Ludmilla, né? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, né? A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é raiz de ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E aí vai, né, gente, a canção tão poderosa. Então, nós queremos liberar sobre você. Eu dizer que enquanto a Pri falar aqui, enquanto a gente orar, enquanto a gente declarar a palavra, você vai receber a alegria do Senhor, vai comer a alegria do Senhor. Amém? Pri, Amém. vai aí, amiga. Uau, que lindo, que poderoso. Antes de dar continuidade, eu tô vendo que tem uma pessoa aí chamada Wagner, não sei se você conseguiu ver os comentários, mas acho que não, repetindo uma mensagem dizendo que decidiu se suicidar, decidiu tirar a vida. Mas eu quero declarar, Wagner, vida e alegria verdadeira sobre a sua vida. Provavelmente, como a Ana falou ali muito bem, a fonte de onde você está buscando sentido e entendimento da sua vida não é um alicerce verdadeiro, não é uma fonte verdadeira ali, não é água viva. Então, eu vou te convidar, amigo, a parar de mandar essas mensagens e se concentrar naquilo que a gente vai ministrar, porque não é à toa, não é coincidência que você está numa live de alegria, comentando aí o que está no seu coração. Então, para um pouquinho, para de mandar essas mensagens aí, se concentra, porque quando a gente está escrevendo, a gente não presta atenção no que Deus está falando e se conecta. Permita que o seu coração esteja aberto para receber essa alegria que só pode vir de Deus. Não vai vir da Ana, não vai vir de mim, não vai vir da sua conta bancária, não vai vir do seu patrimônio, dos seus bens, dos seus vícios. Vai vir de Deus, dessa lente que você precisa ter. Então, eu te convido a ficar quietinho aí e prestar atenção, e eu já ministro essa alegria do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, Ana, que lindo. Dos 3 versículos que você leu
O que, assim, três poderosíssimos, né? Três versículos em três ali perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Mas o que mais, assim, falou comigo, com o meu coração, foi o Salmos 4:7, que foi o primeiro que você falou, porque nos traz exatamente essa perspectiva de que o nosso coração pode ser cheio de alegria, da alegria que está acima ali. Eu entendo que o salmista ali, né, ele estava falando, olha, mesmo aqueles que têm fartura de trigo, ou seja, de provisão, daquilo que chega nas suas mãos, de alimento, de recursos, ou de vinho, né? A Ana depois pode falar aí um pouco melhor sobre a analogia do vinho, da uva. Eu até trouxe aqui, ó. Eu falei, Ana, amanhã eu comprei um cacho de uva e um suco de uva. Vou tomar suco de uva na nossa live de alegria, só porque eu quero escutar você ensinar aqui publicamente a simbologia da uva, do vinho, desse vinho novo, da alegria que é o Senhor na nossa vida, né? E a gente até profetizar novos tempos, de novas uvas, de vinho novo sobre a vida de vocês e sobre as nossas vidas. Eu já recebo aqui, em nome de Jesus. Mas fala ali que está acima daquilo que a gente vê. Está acima do que é natural. Está acima disso tudo. Que o nosso coração pode ser cheio, mas ele só pode ser cheio se vier de Deus, dessa fonte verdadeira. E eu entendo sobre isso, Ana, que a alegria é mais profunda do que felicidade. A alegria não é só um sentimento passageiro que vem e que volta e que é ditado de acordo com as nossas circunstâncias, com o que está ali à nossa volta, com o que a gente conquistou ou com o sucesso que é alcançado. Não, a alegria, ela vem de dentro para fora. Ela vem do nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu entendo que quando Paulo ali estava falando na carta de Gálatas sobre o fruto do Espírito, e uma das características ser a alegria, é porque essa alegria, ela brota. Ela é um fruto que brota naturalmente se nós estivermos ligados ao Senhor. Se a gente estiver ligado à fonte verdadeira. E aí eu me lembro aqui de João, no capítulo 15, 11, que fala ali, né? Esse capítulo ele vai falando sobre a videira, sobre estarmos conectados com Jesus, sobre Ele ser ali o nosso agricultor e a gente dá frutos. E é um capítulo lindíssimo e muito profundo. E tem ali várias vertentes. Eu sugiro que depois você, com calma, a gente não vai ter tempo para fazer isso, mas que você pare, que você leia, que você reflita. Mas quando eu leio na versão A Mensagem, João 15, 11, logo no comecinho começa falando: eu estou dizendo estas coisas com um propósito. Isso é Jesus falando, né? Que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. E o que é que amadurece? É o fruto. É o fruto que amadurece. Eu gosto muito de falar que amadurecer, que vem ali de maturidade, de se tornar maduro, vem de sabedoria, tem tudo a ver com maturidade. Então, quando é que esse fruto amadurece e ela permanece em nós? Quando nós nos associamos com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de sabedoria, e ele vai tornar essa alegria madura. Então, ela não é uma alegria que depende das circunstâncias. Ela é uma alegria que depende muito mais de contentamento. Então, eu estou feliz com aquilo que Deus entendeu que era a porção para o meu dia hoje. Eu estou feliz e contente com aquilo que Deus entendeu que é para mim hoje nessa estação. Talvez, como a Bíblia nos diz, que um dia para Deus pode ser como 1000 dias, e 1000 dias, 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Talvez hoje eu esteja numa circunstância e amanhã eu esteja numa circunstância completamente diferente. Mas quando eu estou ligada à verdadeira videira, quando Jesus está em mim, eu estou contente e feliz, independente das circunstâncias. E aí, mais cedo, né, quando eu comecei ali a refletir, pensar e me aprofundar nesse tema. Até mandei cedinho ali uma mensagem para Ana. Falei, Ana, eu estava aqui lendo sobre todos esses versículos sobre alegria e fui muito conduzida ao Espírito Santo para a carta de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. É a carta mais alegre do apóstolo Paulo. E aí isso reforça ainda mais esse princípio e esse entendimento de que não depende das circunstâncias. Porque Paulo, ele estava ali numa cela em Roma, e estar preso numa cela em Roma era ter um soldado preso, acorrentado a ele. Imagina, gente, o dia inteiro você ter uma pessoa presa com você ali, acorrentada, te vigiando, grudada com você, e você sem possibilidades, e você ali impossibilitado. Mas essa é a carta mais alegre de Paulo. E é uma carta curtinha, que só tem 4 capítulos, então eu incentivo que você, em algum determinado momento desse dia de hoje, ou a gente vai ter aí um sábado e um domingo inteiro para conseguir ir mastigando e se alimentando da palavra de Deus com profundidade. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Mas olha que incrível, é uma carta cheia de contentamento, é uma carta cheia de encorajamento, é uma carta cheia de gratidão. Ele já começa ali falando que quando ele vai fazer as saudações no primeiro capítulo, e já chamou a minha atenção, ele já vai falando que todas as vezes que ele pensa, né, para quem ele está enviando ali a carta, ele dá graças a Deus. E ele dá graças a Deus com um coração alegre. Então ele não estava olhando para onde ele estava numa perspectiva celestial, ele estava numa conexão celestial, ele estava muito mais ali espiritualmente vendo, enxergando, do que olhando por estar ali numa prisão, numa cela. E aí vai passando, né? No capítulo 2, no versículo 14, ele já fala: façam tudo pronta e alegremente. Então, não faça nada com reservas, não faça nada condicionalmente, façam ali prontamente. No capítulo 3, me chamou a atenção o versículo 1, quando ele fala: alegrem-se em Deus. Então, vocês vão ver, é uma carta que ele vem cheio de ânimo ali, ele vem derramando essa porção de alegria. E a gente fica alegre quando a gente vai vendo. E aí, no capítulo 4, que para mim, assim, é o que eu quero ler com vocês, é um pouquinho longo, mas eu entendo que essa porção Deus tem para nós nessa manhã, nesse dia, ali. Filipenses 4, de 6 a 9. Eu vou ler para vocês na versão A Mensagem, tá? Não se aflinjam e nem se preocupem. Então, ele já entendeu que tinham pessoas que iam ler essa carta e que estariam ali aflitos e preocupados e ausentes de alegria. Em vez de se preocupar, orem. Então, aqui tá um princípio poderosíssimo. Eu não estou me sentindo alegre, eu não estou me sentindo bem. Tem algo que está roubando a minha paz, que está roubando a minha alegria. Pare ali naquele momento e rejeite essa preocupação. Preocupação é medo disfarçado. Então, rejeite essa preocupação e se coloque numa posição de oração em que você vai falar com quem resolve. A gente fala muito isso na empresa. Olha, não fale e não espalhe histórias ou dores com quem não resolve. Fale com quem resolve. E a gente tem como falar, tem um acesso ao Rei dos Reis. Ore e fale com quem resolve, com quem vai resolver o seu problema. Então, quem é que vai resolver a sua dor, a sua tristeza, a sua preocupação? É o Rei dos Reis. Permitam que as súplicas e os louvores transformem
seus receios em orações. Então, pegue a dor, pegue o limão ali, faça uma limonada, transforme aquilo, a força dessa dor, aí numa linda súplica e numa linda oração, onde você vai derramar o seu coração diante de Deus, permitindo que Deus os conheça. Deus quer nos conhecer, Ele quer saber onde é que o calo está apertando. Ele não quer, como a Ana falou aí lindamente, Ele não quer que a gente seja feliz fake, não. Que a gente esteja aqui com um sorriso lindo no rosto, que a gente bata lindas fotos, poste ali no feed, grave stories e vá ali publicando coisas, mas na verdade o seu coração está completo. Ele não é isso que Ele quer. Ele quer que você fale para Ele onde que está doendo, porque Ele é quem resolve e pode corrigir. E antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. Então, nós teremos recompensa daquilo que a gente entregar para Deus. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. E aí, agora no verso 8 e 9... ele dá uma instrução valiosíssima, que é essa instrução que eu quero deixar aqui, que é onde a gente, se me perguntassem, poxa, como é que eu consigo nutrir essa alegria? Como é que eu consigo me sentir mais alegre? Como é que eu consigo ter essa alegria que está acima das circunstâncias? E aí eu entendo que é exatamente nesses versículos onde está essa chave. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor e não o pior. O belo e não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim. O que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Uau, que poderoso, gente! Então, a alegria que é maior do que a felicidade, essa alegria que vem do Senhor, que está aí em tantos versículos tão poderosos como a Ana trouxe aqui, 2 referências, mas que ela tem um monte. Essa alegria aí começa em a gente renovar a nossa mente daquilo que é bom e justo, de a gente trocar essas lentes, de a gente tirar essas lentes aí do caos, do tá ruim, do tá faltando, do copo meio vazio e não do copo meio cheio. E a gente olhar com gratidão, com um coração alegre. E eu quero deixar aqui, Ana, antes de passar a palavra para você, eu quero deixar aqui uma declaração de que as circunstâncias não podem te conter. As circunstâncias não podem conter o amor de Deus. As circunstâncias não podem conter o poder do Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai. E as circunstâncias não determinam o seu ânimo, não determinam a sua alegria. Amém? Passo para você, minha amiga. Quero te ouvir e quero ouvir suas considerações, mas quero ouvir você falar lindamente sobre o vinho novo, sobre o vinho, sobre a uva, que eu amo quando você fala sobre isso também. Nossa, Pri, que incrível essa leitura que você fez de Filipenses. Eu achei interessante que quando a gente falou sobre o amor, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Vocês precisam aprender com o discípulo do amor, né? E aí a gente recomendou às pessoas as cartas de João. Primeiro, né? Tanto o Evangelho de João quanto o 1º, 2º e 3º João. Porque aquele discípulo que recostava o peito, né, que deitava a cabeça no peito de Jesus e que ouvia os segredos de Jesus, ele escreveu muito sobre o amor bíblico, o amor de Deus. E hoje você teve um insight tão poderoso de, enquanto nós estamos falando sobre alegria, recomendar às pessoas
a carta de Paulo aos Filipenses, que é sim a carta da alegria. E é impressionante porque cadeias não podem tomar, né, a alegria de nós. As circunstâncias, como você bem disse, não podem roubar esse tesouro, esse fruto que está dentro da gente, não é? E Paulo, mesmo em prisões, como você colocou também, não é? Sendo açoitado, caluniado muitas vezes, enfim, como ele fala, também, ele é tão claro acerca das circunstâncias, das adversidades que ele enfrenta, mas ele descobriu o segredo da vida. Ele descobriu a alegria, é onde ele encontra a alegria verdadeira. Ele pode estar, sabe, numa turbulência, no meio de uma tempestade, ele pode estar em prisões, em cadeias, ele pode estar a ponto de ser levado, né, para a morte, para os seus últimos dias, e ainda assim viver plenamente, viver em alegria e cada fruto, cada goma do fruto do Espírito que a gente sabe que Paulo começou a viver, a desenvolver e a frutificar também, né? A expressar também. Uma coisa que a gente precisa entender, né? Que no mundo a alegria depende de coisas, né? A alegria depende de circunstâncias, como a gente começou aqui falando no começo. Mas na palavra de Deus, a alegria que nós tanto buscamos, essa alegria que a gente às vezes paga caro, a gente às vezes gasta todo o dinheiro do mundo para ter alegria, não é? A palavra nos ensina que a gente só vai encontrar quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, quando nós conhecermos a Deus, quando nós estivermos realizando, fazendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui eu não estou falando que você tem que ser pastor, que você tem que ser cantor, que você tem que ser... Não, dentro da sua profissão, da sua realidade, a palavra vai se aplicar, a vontade de Deus vai se aplicar. A Priscila é uma mulher de negócios, mas tem dentro da sua profissão também, é claro que ela tem um chamado pastoral visível isso, mas dentro do seu negócio, ela tem vivido no centro da vontade de Deus. E isso tem derramado sobre o coração dela plena alegria, né? De poder conduzir clientes, conduzir pessoas, a alegria verdadeira que as pessoas não vão encontrar no negócio, né? Tão lindo, eu queria ter aqui de você e do Diego, que vocês trabalham também com, tem essa agência de marketing de publicidade e tantas outras coisas, tantos outros braços, tem trabalhado no desenvolvimento humano de tantas maneiras. E a Pri sempre fala, muitas vezes o cliente chega até a gente, né, vai até a agência, achando que se renovar a cara da empresa, se tiver uma nova logotipo, se tiver um novo endereço, uma nova decoração, se tiver, sabe, uma coisa nova na empresa, e pronto, isso vai resolver o problema dele. Muitas vezes vocês percebem que não é aquilo que vai mudar, né, transformar e como é que eu posso dizer? E trazer esse resultado, né? Então vocês percebem que é na pessoa, que às vezes a empresa não avança porque a pessoa não está bem. Às vezes a empresa não avança, o negócio não prospera porque o casamento da pessoa não está bem, porque a relação dela, a primeira empresa que eu vou dizer assim, né? A família, né? Porque é interessante que Pedro diz aos diáconos, né, aos bispos diáconos, se vocês não cuidam bem da família de vocês, como é que vocês vão cuidar bem das outras coisas, não é? Como é que você vai cuidar bem da igreja? Como é que você vai cuidar bem da sua empresa? Como é que você vai gerir pessoas se dentro de casa você não gere a sua própria família? Então, é muito incrível, a Priscila sempre compartilha, é claro que guardando nomes, guardando, né, todos os dados, mas sempre compartilha que muitas vezes as pessoas acham que vão encontrar alegria de uma forma e aí vocês diagnosticam, né, que não é aquilo, que a pessoa não está bem, a pessoa não está bem com o esposo, não está bem com o marido, o casal não está bem com os filhos, o casal está cheio de dívidas emocionais e aí então vocês começam a tratar, a cuidar, né? Proporcionam esse ambiente de cuidado, né? Para que a pessoa, bem com Deus, né?
vem se encontrando com Deus, que é a fonte da nossa alegria, possa então ver que tudo mais vai fluir na vida dela de forma perfeita, de forma redondinha, e ela vai encontrar o propósito de vida e a alegria que tanto precisa. Aqui nos Salmos 51, né? Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi. E aqui eu quero proporcionar para você também esse ambiente de arrependimento. Porque, como a Pri falou, quem sabe você está colocando, né, toda a sua expectativa numa coisa, numa pessoa, num empreendimento, numa visão, numa viagem. Até mesmo, gente, numa promessa que Deus lhe fez, né? Eu tenho muito cuidado, você sabe, né? Quem me acompanha de longa data, sabe do meu testemunho de espera pelos filhos, não é? Naturais. E eu sempre peço, Senhor, me ajude a não chegar no ponto que Ana chegou. Estou falando da Ana, mãe de Samuel, né? Então a gente sabe que Ana estava tão obstinada, tão obcecada pela promessa, que tudo mais na vida dela ruiu, né? Ela não conseguia mais ser feliz, né? Viver essa alegria em meio às adversidades, a alegria que Paulo descobriu que é possível viver. Então, Ana já não tinha uma relação saudável com Eucana, né? Porque a palavra meio que deixa, a narrativa meio que deixa subtendido que eles não tinham mais relação, né? Por causa da tristeza, Ana estava em profundo abatimento, porque não tinha a promessa de Deus. Então, às vezes, o seu coração angustiado, o seu espírito oprimido, está em até mesmo porque você não tem conseguido esperar com paciência no Senhor. E isso vai lhe tomando a alegria. Então, eu quero proporcionar a você nessa live aqui esse ambiente de arrependimento. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Né? Deixa ele lá. O que é a sonda? A sonda penetra a derme, a epiderme, penetra tudo mais profundo, vai até lá no profundo do nosso ser, né? Em busca de descobrir onde está a dor, o que está inflamado, o que está fora de lugar. Então, deixa o Espírito Santo te sondar e vem com verdade, sabe? Tira as máscaras, a gente já falou de tirar as máscaras aqui em lives anteriores. Tira as máscaras e fala assim, realmente eu estou colocando toda a minha alegria, né, em outras coisas. Mas a alegria bíblica, ela tem muito a ver com você estar em comunhão com Deus. No Salmo 1, que é o Salmo de arrependimento, o quê? Davi adulterou com Batseba, né? E desse arrependimento, desse adultério nasce um filho, que é o filho do adultério, né? É claro que aqui não é uma culpa sobre a criança, mas eu estou falando que é como a Bíblia relata. E a criança adoece, posteriormente vem a óbito. E aí Davi fica profundamente abatido, porque ele se culpa, ele acha que foi ele que causou tudo isso, na verdade não é mentira, né? A gente fruto das escolhas que a gente faz, cada escolha tem uma consequência. Então ele fica muito abatido e sobretudo, além de causar essa dor a Batseba, a criança que, enfim, que teve o fim que teve, mas esse dói, ele se abate porque a comunhão dele com Deus foi rompida. Eu acho que esse é o X da questão muitas vezes, sabe? A nossa falta de alegria é porque a comunhão com Deus foi rompida. E aí ele fala no verso 12, de Salmo 51, verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Davi entendeu, sabe como Jeremias, que a gente leu lá no começo, Jeremias, Senhor, quando eu encontrei a tua palavra e quando eu as comi, eu fui cheio de alegria e júbilo. E Davi está dizendo, Senhor, fora da tua salvação, fora da obediência a ti, fora da comunhão contigo, não tem como ter alegria. Eu vou ter ali um vislumbre, eu vou ter ali uma coisinha de nada, mas Deus tem um oceano inteiro, um oceano profundo de alegria que não cessa para viver, sabe, para fazer isso jorrar dentro da gente. Então é muito importante que nós entendamos isso. Se você quer viver a alegria momentânea, você vai comprar a alegria que o mundo dá.
e vai colocar a sua expectativa em fontes, em cisternas rotas, né? Como diz Jeremias, cisternas rachadas, né? Você coloca água ali, a água vaza. Você, sabe, os sacos furados, você coloca ali o teu suprimento e os grãos vão todos vazando pelo saco furado. Essa é a Ah, alegria que proporciona, né? É o vape, né? É o cigarro que a nova geração está contaminada, é os vícios da nova geração. Todo o Ministério da Saúde, Anvisa, tudo mais, já disse, isso mata. Mas você, porque quer um pouco de alegria, gente, a alegria que o mundo, a alegria que o mundo proporciona é, é um ópio, assim, é uma coisa para te tirar da realidade. Na verdade, você sabe que não vai encontrar alegria, você sabe que vai fugir da realidade dura e difícil que você está. Então, a alegria que o mundo proporciona é uma fuga, na verdade. Mas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos em paz com Deus, estamos em paz consigo, com o outro, e isso nos dá alegria. Eu não quero antecipar o próximo gomo do fruto do Espírito, mas, né, a gente não vai querer fugir de nada, porque a gente não tem que fugir de nada nem de ninguém. isso. Como diz aí Paulo no final, né? Contra essas coisas não há lei. E falando sobre o que a Pri pediu, né? A Pri tanto reforçou para a gente falar sobre o simbolismo do vinho, eu queria muito que você abrisse comigo, né? Isaías 24. Daqui a pouquinho, depois dessa leitura, eu já quero também devolver para a Pri, para finalizar. Isaías 24, né? É um relato muito difícil. Isaías estava a palavra do Senhor sobre o povo, a visão dele, né, de que o povo seria destruído, Israel seria dizimado, seria destruído, seria conquistado por outros povos, né? O profeta, nem sempre o profeta vem com cócegas, né, ou dizendo coisas que a gente quer ouvir. Às vezes o profeta vem nos confrontando, a palavra vem nos confrontando, mas aí é que a gente vai encontrar a verdadeira alegria, não é? Então, olha só como que a gente está tentando dizer para vocês, tem toda, né, toda verdade e fundamento. Isaías 24, verso 4 diz: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes. Por quê? Por quê, gente? Porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. O seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam agora gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa, cheia de júbilo, está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda a alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira ou se busca os restos das uvas após a colheita. Gente, não Uau. sei se vocês entendem a profundidade desse verso 13. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara. Tô aqui com a minha escova. Olha só, cutucando uma oliveira, né? Você cutucando uma oliveira para ver se cai algum azeite, né? Alguma oliva. Olha você cutucando uma parreira, uma videira para ver se cai alguma uva. O profeta Isaías está dizendo, na verdade é Deus dizendo, quando vocês quebram a aliança comigo, vocês vão ficar assim como mendigos de alegria. Nossa. Deus não nos quer como mendigos.
de alegria. Se você está vivendo essa realidade, meu irmão, você precisa rever a aliança que você tem com Deus. Porque isso é um cenário muito triste. Isaías está dizendo, assim será entre vocês. Vocês vão ficar buscando vinho novo e vão ficar buscando alegria e vão ficar buscando o azeite, né? Porque a gente está falando de alegria, mas o azeite na Bíblia remete à unção, né? Então, por que que isso acontece? Porque tá escrito no verso 5, a terra está contaminada, vocês desobedeceram às leis, vocês violaram os decretos, vocês quebraram a aliança eterna. Eu não sei com que expectativa você veio na live hoje. Talvez você imagine que elas vão falar do fruto da alegria e vão dar, sabe, várias dicas de como ser cheio de alegria. Gente, não tem outro método, não tem outro meio. É no Senhor, é na aliança, é restaurando a aliança que um dia foi quebrada. Sabe, o profeta diz, ó, o vinho novo vai-se, a videira murcha. Toda vez na Bíblia que você encontrar, né, essa referência do vinho novo, você pode estar certo que está ligado à alegria bíblica, né? O povo de Israel é um povo muito festeiro até hoje, né? As festas de casamento lá duram dias, dias, né? E as festas bíblicas, os memoriais eternos, algumas denominações não celebram, né? Tiraram das suas liturgias, não acreditam que isso deva ser celebrado aqui no Ocidente, mas esse é o entendimento de que as festas bíblicas devem ser celebradas porque a palavra fala, e isso é um memorial eterno, né? Então, até no tempo de Jesus, nos dias de Jesus, ele ia a tabernáculos, ele celebrava a Páscoa, ele celebrava Pentecostes. Quando Deus dá essas festas a Moisés, ele fala, isso será para vocês um memorial eterno. Então, essas festas, assim, Israel tem várias festas. Tem Purim, né, que a gente aprende ali em Esther, né? Tem várias festas bíblicas, mas as mais conhecidas são essa: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Então, o povo judeu é um povo muito festivo. Essas festas duram dias, eles celebram, né? E o vinho está sempre presente, a bebida fermentada está sempre presente. Então a gente tem várias outras passagens bíblicas onde o vinho está presente. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformando água em vinho no casamento ali em Caná da Galileia. Então Jesus está dizendo, quando a minha presença está, o vinho não falta. Quando a Uau. minha presença está, não vai ter falta de vinho. E o vinho que eu dou a vocês é melhor que o de ontem. O vinho que eu dou para vocês é melhor do que o vinho que o noivo pode preparar, porque o judeu ele tem essa cultura de honra, então ele compra para os seus convidados o melhor vinho. Ele abastece, né, os seus tonéis do melhor vinho. Porque se ele não servir o melhor vinho, ele vai ser difamado. Os convidados, não, você pensa que é só aqui no Brasil que o povo sai falando mal do casamento, que não comeu bem? Tem uma cultura, né, uma coisa milenar. Então, assim, se o noivo não servir, né, um bom vinho, o povo vai falar dele na sociedade. E Jesus está dizendo, quando a minha presença está, o vinho não acaba. E o vinho que eu tenho para vocês é melhor do que aquele que você achava que era já o excelente. Então, olha que meditem nessa passagem. A live daqui a pouco vai terminar, mas eu quero convidar vocês a meditarem nessa palavra de Isaías 24, né? Que fala que o vinho se acaba e que os mendigos do vinho, né, estão no verso 13, estão cutucando, né? Assim como se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Deus não tem resto para você. Tá. Quer comer o resto, se você quer comer, catar comida no lixo, é uma escolha que você faz. Porque o que Jesus tem para você
é vinho novo, é coisa boa, é coisa excelente. Se você, mulher, eu sinto aqui muitas mulheres presas em relacionamentos abusivos, sabe? E muitas mulheres que às vezes tem até um homem bom dentro de casa, mas ela coloca tanta expectativa nesse homem. Sabe que quando o homem não dá um bom dia, quando o homem não dá um presente, quando o homem esquece do dia dos namorados, ela acha que a vida dela acabou, porque a alegria dela não é Deus, é o homem. Minha amiga, você está comendo dos restos, das últimas uvas que caíram no chão, tá ali, ó. E essa não é a vida, não é a realidade que Deus quer que você viva. A realidade de Deus é que, então a gente não está falando aqui de vida perfeita, porque a vida de Paulo não foi rosas. Mas Paulo diz, isso aqui não me importa. Vocês estão achando que se os mestres da lei, se os juízes, os que me julgam, acham que é me colocando numa prisão que eu vou deixar de cantar, se é me colocando em correntes, que eu vou deixar de me alegrar no Senhor, eles estão muito enganados, porque a alegria não está lá fora, a alegria está dentro de mim. Ah, E, é, aí eu quero só citar os versículos que eu fiz uma sequência aqui. Eu quero declarar sobre você, deixar aqui uma bênção bíblica, não é? Depois desse arrependimento, você vai meditar como Davi: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Eu perdi a alegria, eu me perdi de ti, eu perdi a alegria. Se você se perder de Deus, você vai perder a alegria na sua vida, né? Então você se arrepende, você vai pensar, a gente vai pensar sobre em que nós temos colocado, né, a nossa alegria. E eu quero declarar essa bênção sobre cada um de nós e sobre cada um de vocês. No Salmo 30, verso 11. Salmo 30, Salmos 30, verso 11. Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. Que hoje o Senhor mude a sua veste de lamento, ah, pranto em dança e a sua veste de lamento em veste de alegria. Tem mulheres que estão vivendo um luto há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. A palavra é muito clara. Ao tempo de prantear e ao tempo de sorrir, de cantar de alegria. Sabe? Então não se apegue a uma dor, a um luto. Sabe? Vira essa página. Jesus tem coisa nova para você. Porque é o que ele está dizendo aqui. O Davi está dizendo: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. E eu quero também declarar sobre você Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Não é por causa das circunstâncias, mas é por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Se eu me apegasse ao fato de eu ainda não ser mãe, eu seria uma mulher depressiva, eu seria uma mulher abatida. Se eu me apegasse a isso, se eu todo dia me comparasse, porque todas as minhas amigas, porque as mais jovenzinhas mal casou, já engravidou. Se eu ficasse nessa comparação e colocasse nisso alegria, eu não seria a mulher que eu sou. Mas como eu tenho colocado a minha, né, confiança no Senhor, então eu posso sorrir, eu posso me alegrar, eu posso me alegrar sempre, que foi o primeiro versículo que eu separei. Alegrem-se sempre, Senhor. 1 Tessalonicenses. Palavra de Paulo também aos irmãos em Tessalônica. Alegrem-se sempre. Deus não ia nos pedir uma coisa impossível. Deus não nos pede uma coisa que nós não possamos fazer. Então, se a palavra está dizendo alegre-se sempre, é porque sempre em Deus a gente pode se alegrar, não é, amiga? é isso aí. Uau, que incrível. Gente, Ana, tá todo mundo pedindo aí as suas referências bíblicas, a palavra que você tá dando aí. E eu fui botando, tentando colocar aí as referências, gente. Mas gosto é que quando a live for publicada, você consiga colocar ali todas as referências e aí vai ajudar a quem está aqui, a todas nós a irmos mais profundo, fazendo a nossa leitura e deixando o Espírito Santo falar conosco sobre cada um desses versículos e a gente vai ruminar essa palavra tão poderosa
Que lindo, que incrível, muito, muito bom. Eu quero fazer um ato profético aqui. Quero propor fazermos um ato profético, uma oração. Enquanto você falava, eu via muito vinho novo sendo derramado em muitas botijas. E eu entendi que essas botijas era cada um de nós que estamos aqui e que Deus está derramando um novo vinho e fazendo conexão com as bodas de Caná ali. A gente precisa lembrar que Jesus, ele transformou a água em vinho, mas o vinho que foi servido por último foi melhor, infinitamente melhor do que o primeiro. Então eu entendo que esse vinho novo que Deus está derramando na vida de cada um de nós, e eu quero que você coloque as mãos em posição de receber, como se nós estivéssemos recebendo um grande presente de Deus. E eu entendo que esse vinho é vinho novo. Eu declaro pelo poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso, que há um vinho novo sendo derramado sobre as nossas vidas, que nós não seremos mendigos do amor, da alegria de Deus, que a gente vai diagnosticar quais são esses vícios e vai se arrepender deles. A gente vai se arrepender das fontes que não são fontes verdadeiras, que não é o dinheiro, não é a conta bancária, não é o que eu tenho, não é o que eu não tenho, não são o que as pessoas falam, mas é aquilo que Deus diz ao nosso respeito. A gente vai ficar com os planos que Deus tem para as nossas vidas. A gente vai ficar com a verdade que Deus declara sobre nós. E eu também declaro que nós não teremos medo de ser feliz. Eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida. Que você vai viver uma plenitude de alegria na presença de Deus tão grande que você não vai ter medo de ser feliz. Você não vai ter medo de ter a vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós vamos usufruir, nos apossar dessa vida, dessa fonte verdadeira e que Deus possa fazer cair as lentes erradas, as escamas dos nossos olhos, que fizeram porventura até ontem, vamos falar já assim, até ontem, a gente achar que a fonte era aquilo que chegava até a gente ali, as coisas, as circunstâncias, as posses, a provisão, mas não, a gente vai começar a olhar que a nossa fonte verdadeira é o Senhor. E esse poder sobrenatural, que é o ingrediente da gratidão, vai fazer a gente acessar uma alegria sobrenatural, que não é felicidade, é maior do que felicidade. E o Senhor fala muito isso no meu coração. Isso é para todos nós. E é como um ticket, que se a gente pegar esse ticket, esse presente, se agarrar com ele e dizer, é meu, eu vou usar, aí a gente vai atravessar essa porta e vai receber essa unção com muita multiplicação e prosperidade. Amém? Que honra! Uau, gente! Eu sugiro que quem estiver identificando o que você precisa se arrepender, os vícios, as máscaras, as fontes, os poços vazios, secos ali, que para te ajudar nisso, a gente tem uma live que fala sobre hipocrisia, e veio muito forte isso no meu coração, que foi semana passada, e é uma live que vai trazer muita clareza sobre, provavelmente, o que é que você precisa se arrepender. E a partir dali você continuar nessa busca por quebrar ali, por jogar fora todas essas fontes que não são Deus. E que maravilhoso, que incrível, amiga, e que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha, nos conectar à fonte verdadeira de vida e de alegria, e que o Senhor nos abençoe nesse dia. Amém? Um Amém. cheiro, amiga, foi maravilhoso estar com vocês. Obrigada, gente, muito obrigada. Que Deus os abençoe, é muito bom ter todos vocês aqui conosco, não é verdade? Isso. Na segunda estaremos juntas, né? É isso aí. Todos vocês em mais uma live do The Woods.
com muitas novidades para compartilhar. Inclusive, eu acho que segunda tem podcast novo, não é? É Segunda? isso. Tem, gente, tem sim, vai ter podcast. Em nome de Jesus. Qualquer mudança a gente comunica. Mas, ó, no nosso canal do The Woodscast, a gente já tem 2 episódios para vocês, tá? Podem assistir. A gente está lá conversando sobre coisas tão lindas, tesouros tão maravilhosos, preciosos. E na semana que vem tem mais um episódio do The Woodscast. E a gente aguarda vocês na live, sempre às 8 da manhã aqui. Ana Nóbrega, Priscila Fiuza Braga, The Woods. Um beijo. Tá bem. Um cheiro. Beijo.